A madrugada chegou pesada em Mandacaru. As ruas guardavam ainda as marcas da confusão da noite anterior. A bebedeira de José Bebeu, que em delírio se declarou Dom Sebastião, espalhou medo e desordem. Ao lado dele, Pingaiada ria e incentivava, como se fosse cúmplice de um espetáculo cruel. O povo não sabia se ria da loucura ou se temia um presságio. O sol mal havia nascido e já se ouvia o burburinho nas esquinas. Mulheres cochichavam enquanto estendiam roupas, homens trocavam olhares desconfiados a caminho do trabalho. A cidade inteira parecia ter acordado com uma ressaca coletiva, não apenas pela cachaça, mas pelo peso dos acontecimentos. Enquanto a cidade ainda comentava o ocorrido, dois homens da fé se preparavam para enfrentar o caos. De um lado, estava o padre Corcunda, ríspido, duro, convicto de que só a disciplina e o castigo divino poderiam conter o povo. Do outro, o padre Argemiro, mais sereno e bondoso, que acreditava no perdão, na conversa e na calma para apaziguar os corações. Na sacristia da igreja, os dois padres se vestiam em silêncio. Padre Corcunda ajeitava sua batina com movimentos bruscos, como se cada puxão no tecido fosse um golpe contra o pecado. Padre Argemiro, por sua vez, alisava as vestes com cuidado, como quem acaricia uma criança assustada. Ao soar o sino da igreja, o povo se reuniu. Uns traziam as marcas da confusão da noite, outros apenas curiosidade. O cheiro de incenso se misturava ao odor de suor e cachaça que ainda impregnava alguns fiéis. Dentro da igreja, os dois padres dividiam o altar, mas não dividiam o mesmo pensamento. Padre Corcunda levantou a voz, denunciando que o diabo rondava Mandacaru. Suas palavras ecoavam pelas paredes de pedra, fazendo tremer os santos nos nichos. José Bebeu está possuído! Bradou, apontando um dedo acusador para a multidão. E quem seguir aquele homem seguirá direto para o inferno. Parte da multidão concordava, assustados com a firmeza das palavras. Mães apertavam os filhos contra o peito. Homens cerravam os punhos, como se pudessem socar o próprio demônio. Mas logo Argemiro se levantou, falando baixo, porém firme. Disse que o que Mandacaru precisava não era de condenação, mas de união. Bebeu não passa de um homem perdido no vício, argumentou Argemiro, sua voz suave como uma brisa em contraste com o trovão de Corcunda. O perigo real vem de fora, Zebedeu e Tirano, que aguardam apenas a divisão do povo para tomarem conta da cidade. As palavras calmas de Argemiro tocaram alguns, mas dividiram a igreja. A comunidade, antes unida pela fé, começava a se separar. Uns inclinados para o rigor de Corcunda, outros para a paciência de Argemiro. O murmúrio crescia, ameaçando se transformar em discussão aberta. Lá fora, Zebedeu observava em silêncio, apoiado em seu cavalo. Ele sorria ao perceber a discórdia. Quando a fé se quebra, sobra espaço para o medo, murmurou para si mesmo. E o medo é o meu melhor aliado. Seus olhos brilhavam com uma satisfação sombria, como um abutre que avista uma presa fácil. Enquanto isso, José Bebeu continuava vagando pela cidade. De garrafa em punho, gritava que era rei e que iria comandar o sertão. Sua voz rouca ecoava pelas ruas estreitas, assustando cachorros e fazendo crianças correrem para dentro de casa. Pingaiada, sempre debochado, pedia para ser nomeado ministro da pinga. A cena arrancava risos de alguns, mas no fundo, o povo sentia calafrios. Muitos acreditavam que aquelas palavras não eram só delírio, mas mau presságio. Na venda de seu Amâncio, o debate não era diferente. O dono da venda, um homem corpulento de bigode espesso, batia na mesa enquanto defendia sua posição. Padre Corcunda tá certo, exclamava. Esse povo precisa é de rédea curta, senão se perde de vez. Sua esposa, Dona Celina, uma mulher miúda, mas de língua afiada, rebatia com igual fervor. As duas filhas do casal, sentadas num canto, ouviam em silêncio. Seus olhos iam de um para o outro,
como numa partida de tênis, divididas entre os dois lados. Era um retrato perfeito de como a discórdia se instalava até mesmo dentro dos lares de Mandacaru. No cabaré, a conversa seguia pelo mesmo rumo. Rosa, a dona do estabelecimento, passava um pano no balcão enquanto desabafava com Zé Leandro. Até os padres agora brigam em Mandacaru, comentou preocupada. Se nem a igreja se entende, o que será do povo? Zé Leandro, um homem de poucas palavras e muitos calos nas mãos, respondeu com sua habitual secura. Não preciso de padre nem de rei. O que o sertão precisa é de coragem para enfrentar Zebedeu e Tirano. Ele virou seu copo de cachaça de uma vez, como se quisesse engolir junto com o líquido todas as preocupações da cidade. O clima ficou ainda mais tenso quando os padres decidiram enfrentar José Bebeu na praça. O sol da tarde castigava, mas nem por isso a multidão diminuía. Todos queriam ver o embate entre os homens de Deus e o autoproclamado rei do sertão. Padre Corcunda avançou primeiro, a Bíblia erguida como um escudo. Seus olhos faiscavam de indignação quando apontou para José Bebeu e gritou: renuncie ao demônio ou será consumido pelo fogo eterno. Sua voz trovejava, fazendo até as folhas das árvores tremerem. Padre Argemiro, por sua vez, tentou outro caminho. Com passos lentos e calculados, aproximou-se de José Bebeu. Estendeu a mão, como quem oferece ajuda a um amigo caído. Meu filho, disse com voz mansa, largue essa garrafa, volte para casa, deixe o povo em paz. Mas José Bebeu, tomado pelo delírio e pela cachaça, respondeu com fúria. Seus olhos injetados giravam nas órbitas enquanto ele berrava. Não sou mais homem, sou rei. Nenhum padre manda em mim. Ele cambaleava, mas sua voz não fraquejava, ecoando pela praça como um desafio aos céus. O povo se aglomerou em volta, formando um círculo tenso. Uns gritavam para expulsá-lo, outros riam, acreditando ser apenas uma cena de bêbado. Mas, no fundo, todos estavam divididos. Alguns viam nele um louco, outros um profeta. A confusão de vozes crescia, ameaçando se transformar em algo mais perigoso. Zebedeu, escondido entre as sombras de uma árvore frondosa, aproveitava o momento para espalhar seus boatos venenosos. Sussurrava nos ouvidos dos mais próximos. Viram só? Os padres perderam a força. A fé está acabada em Mandacaru. Essa cidade precisa é de um novo dono. Sua estratégia era clara como água de fonte. Usar a divisão para conquistar. Cada palavra era uma semente de discórdia plantada em solo fértil. E Zebedeu sabia bem como regar essas sementes com medo e desconfiança. A noite caiu pesada sobre Mandacaru como um manto negro que sufocava as esperanças. José Bebeu e Pingaiada continuaram rondando a praça entre delírio e riso, e suas sombras, alongadas pela luz fraca dos postes, pareciam dançar uma dança macabra nas paredes das casas. Os dois padres voltaram para a igreja, ainda discutindo entre si. Suas vozes ecoavam pelo interior vazio do templo, como se nem mesmo Deus quisesse ouvir aquela briga. Padre Corcunda insistia na necessidade de punição, enquanto Padre Argemiro pregava a importância do perdão. E Zebedeu, no silêncio da escuridão, já planejava seu próximo passo. Sentado à beira de um riacho nos arredores da cidade, ele afiava sua faca enquanto sorria. Mandacaru estava fragilizada, dividida entre duas vozes de fé, um louco que se dizia rei e um inimigo que crescia a cada dia. Era o cenário perfeito para quem sabia aproveitar as fraquezas alheias. As estrelas brilhavam no céu, indiferentes aos dramas terrenos. O vento sussurrava entre as folhas dos mandacaros, como se contasse segredos que só o sertão entendia. E assim terminava mais um dia em Mandacaru, com a certeza de que o próximo traria ainda mais desordem, mais medo e mais lutas pela alma da cidade. Nas casas, famílias se recolhiam com a inquietação no peito. Nas ruas, os últimos bêbados cambaleavam para seus lares, enquanto cães vadios farejavam as sobras do dia. E na igreja, os sinos silenciaram, como se até eles tivessem perdido a fé. Mandacaru adormecia,
mas seu sono era agitado. Nos sonhos do povo, misturavam-se imagens de padres em guerra, reis bêbados e demônios sorridentes. O amanhã era incerto, mas uma coisa era certa. A cidade nunca mais seria a mesma após aquele dia fatídico. E enquanto a noite avançava, lenta e inexorável, o destino de Mandacaru pendia por um fio, tão fino e frágil quanto a esperança que ainda restava no coração de seus habitantes.